Olá, seja bem-vindo ao estudo de hoje. Durante os longos séculos de trevas que sucederam à supremacia papal, o registro da história do povo de Deus foi fielmente guardado no céu. Entretanto, pouco ou nenhum registro temos aqui na terra. Foi tática de Roma obliterar todo vestígio de dissidência de suas doutrinas ou decretos. Qualquer expressão de dúvida quanto à autoridade dos dogmas papais eram motivos suficientes para se tirar a vida do rico ou do pobre, do elevado ou do humilde. Entretanto, nesse tempo de intolerância e abandono da Bíblia, Deus levantou homens extraordinários para manter acesa a chama da verdade. Entre eles estavam John Hus e Jerônimo de Praga. O Evangelho fora implantado na Boêmia já no século IX. O culto era celebrado na língua do povo, mas à medida que aumentava o poderio do Papa, a palavra de Deus se obscurecia. Gregório VII, que tomara a si o direito de abater o orgulho dos reis, expediu uma bula proibindo que o culto público fosse dirigido na língua do povo. O Papa declarava ser agradável ao Onipotente que seu culto fosse celebrado em língua desconhecida e que muitos males e heresias haviam surgido por não se observar esta regra. Assim, Roma esperava que a luz da palavra de Deus se extinguisse e o povo fosse encerrado em trevas. Muitos dos valdenses e albigenses, expulsos pela perseguição de seus lares na França e Itália, vieram para a Boêmia, hoje República Tcheca. Esses condenavam abertamente a corrupção da igreja e, por isso, iniciou-se uma grande perseguição contra os discípulos de Cristo. Um desses discípulos declarou ao morrer: "A fúria dos inimigos da verdade agora prevalecem contra nós, mas não será para sempre assim. Levantar-se-á um dentre o povo comum, sem espada nem autoridade, e contra ele não poderão prevalecer. Esse que se levantaria, muito tempo antes de Lutero, seria John Hus." Nascido na Boêmia, hoje República Tcheca, em 1373, cedo ficou órfão de pai. Hus estudou na escola da província, passando depois para a Universidade de Praga. Esta é a Universidade de Praga, uma das mais antigas do mundo. Foi fundada por Carlos IV e aqui nessa universidade, John Hus foi aluno, professor e posteriormente reitor. Hus logo se distinguiu pela sua incansável aplicação e rápidos progressos. Era sincero adepto da Igreja de Roma e fervorosamente buscava as bênçãos espirituais que ela professava conferir. Depois de completar o curso colegial, entrou para o sacerdócio e foi logo chamado à corte do rei. Em poucos anos, o humilde estudante tornou-se o orgulho de seu país e o seu nome teve fama em toda a Europa. Vários anos após haver recebido a ordenação sacerdotal, Hus foi nomeado pregador da Capela de Belém. Logo após sua ordenação, John Hus foi nomeado pregador nessa capela, a Capela de Belém, aqui em Praga. Pastor, que importância teve esta capela para a reforma aqui nessa cidade?
É muito interessante nós termos em mente que a Universidade de Praga, chamada também Universidade de Carlos, porque fora fundada pelo imperador Carlos IV da Boêmia, ela já exerceu sua influência por um bom tempo acadêmica, intelectual na cidade. E no ano de 1391 foi fundada essa capela. E os pregadores dessa capela eram, em sua maioria, professores da Universidade de Praga. Então ela exercia uma influência ideológica na cidade. João Hus se tornou pregador aqui no ano de 1402. E ele foi pregador dessa capela por 10 anos, até 1412, quando ele teve que abandonar a cidade de Praga. Nesse período, ele começou a difundir suas ideias. Até mesmo a rainha Sofia assistiu a alguns dos seus sermões, e seus sermões eram muito influentes. Ele não havia rompido completamente com o papado, mas cria que o papado havia se degenerado e estava corrompido, e que nós deveríamos voltar à autoridade da Bíblia. As ideias de Hus desse lugar se difundiram não apenas para então Boêmia, mas também para a Alemanha. Tanto é que quando Lutero apareceu no cenário, ele foi chamado de o Hus da Saxônia. Em outras palavras, Hus foi muito influente e esse é o lugar de onde irradiaram as grandes verdades até então conhecidas da Palavra de Deus, ou seja, da autoridade básica das Escrituras, fundamental, e também da mediação de Jesus Cristo e outras verdades correlacionadas. Pastor, como era o estilo de culto e adoração no tempo de John Hus? Nessa capela, que hoje está um pouco remodelada, cabiam 3.000 pessoas. E, logicamente, o grande ponto da questão da reforma e da pré-reforma também era trazer a pregação da palavra de Deus no vernáculo, ou seja, na língua que o povo entendia, porque a pregação era sempre em latim. Então, as pessoas cultas que entendessem o latim podiam entender a pregação, mas o povo comum que falava a língua local não compreendia. Então, o fundamental aqui da pregação de Hus e até mesmo já de seus antecessores é pregar a palavra de Deus na língua do povo comum. Então aí estava o povo pronto para ouvir e o pregador entrava por essa porta. Exatamente, é uma pequena escada aqui desse lado, onde ele sobe essa pequena porta e então aqui ele expõe a palavra de Deus. E que coisa bonita que aqui as verdades não da tradição eclesiástica, mas da palavra de Deus começaram a ser pregadas ao povo. E isso gerou o que nós conhecemos como a pré-reforma. Qual era o preparo acadêmico de John Hus? Ele foi formado pela própria Universidade de Praga. Portanto, ele tinha formação acadêmica. Ele se tornou um professor nessa universidade. E mais do que isso, ele chegou a ser reitor da universidade. Então, ele era uma pessoa academicamente influente. Isso lhe dava todo esse respaldo ali e uma influência acadêmica significativa. Tanto é que Jerônimo de Praga, também um indivíduo de alta educação, se uniu a ele em suas ideias e também na difusão da reforma aqui na então Boêmia. As obras de Wycliffe chegaram às mãos de Hus. Após lê-la, ele percebeu que o autor era um sincero cristão e passou então a considerar suas ideias. Sem perceber, Hus começara a trilhar um caminho que o levaria para longe de Roma. Notícias da obra em Praga foram levadas a Roma e Hus foi logo chamado a comparecer perante o Papa. Ir a Roma seria a morte na certa. O rei, membros da nobreza e também a universidade uniram-se num apelo para que Hus ficasse em Praga e respondesse por meio de uma delegação. Em vez disso, o Papa condenou Hus e interditou a cidade de Praga.
Acreditava-se que as portas do céu se fechavam contra a região atingida pelo interdito, que, até que o Papa resolvesse remover a excomunhão, todos os cultos eram suspensos, as igrejas eram fechadas, celebravam-se os casamentos somente no pátio da igreja e os mortos não tinham os ritos fúnebres. A cidade de Praga encheu-se de tumulto. Uma classe numerosa denunciou Hus como a causa de todas as calamidades e rogaram que ele fosse entregue para Roma. Para acalmar a tempestade, Hus retirou-se para sua aldeia natal e depois de algum tempo voltou para a capela de Belém para continuar a pregação da palavra de Deus. Para sanar os males que estavam perturbando a Europa, convocou-se um concílio geral a reunir-se aqui em Constança, Alemanha. E esse concílio fora convocado a pedido do imperador Sigismundo, por um dos 3 papas rivais, João XXIII. O concílio reunido aqui em Constança convocou então a John Hus. Durante o tempo em que aqui esteve, ele morou em alguns locais, entre eles esta casa, que hoje funciona também como um museu. E esta rua recebeu o nome do reformador. Pastor, por que essa cidade é importante para o período dos pré-reformadores? Nesse prédio que está exatamente atrás de nós, ocorreu o famoso Concílio de Constança, que começou no dia 9 de dezembro de 1413, estendendo-se até o dia 22 de abril de 1418. Esse concílio foi convocado a pedido do imperador Sigismundo, pelo então Papa da época, com o objetivo de resolver o problema de um possível cisma da Igreja Católica. Em realidade, naquela época, haviam 3 papas que disputavam simultaneamente o poder. Lógico, nem todos sendo reconhecidos pela Igreja, mas ali estava João XXIII de Pisa, na Itália. Havia também o Papa Benedito XIII de Avignon. Além disso, havia Clemente XII de Roma, que também disputava a sé. Em realidade, esses 3 papas, cada um gostaria de ser reconhecido, e a Igreja, por sua vez, corria o risco de se esfacelar ou se subdividir. E nesse concílio aqui foi finalmente escolhido um outro Papa em substituição aos 3, que foi Martim V. Mas o lado mais obscuro desse concílio foi o fato de ter sido convocado para cá João Hus, para ser julgado aqui. Chegando em Constança, concederam a Hus plena liberdade. Ao salvo-conduto do imperador Sigismundo, acrescentou-se uma garantia pessoal de proteção por parte do Papa. Mas, com a violação destas solenes e repetidas declarações, em pouco tempo, o reformador foi preso, por ordem do Papa, e lançado numa asquerosa masmorra. Nesse local funcionava um mosteiro dominicano, e aqui nessa torre, John Hus esteve preso nos momentos que antecederam a sua morte. Enfraquecido pela enfermidade e reclusão, pois que o ar úmido e impuro do calabouço lhe acarretara uma febre que quase o levara à sepultura, Hus foi finalmente conduzido perante o concílio.
Durante o longo processo, manteve firmemente a verdade. Quando se lhe exigiu optar entre o renunciar suas doutrinas ou sofrer a morte, aceitou a sorte de mártir. De volta à escuridão da masmorra, previa o triunfo que teria a verdadeira fé. Pela última vez, Hus foi levado perante o concílio. Era uma vasta e brilhante assembleia. Chamado à decisão final, Hus declarou recusar-se a renunciar. Pronunciada então a sentença, iniciou-se a cerimônia de degradação. Ele não se retratou. E o sacrifício dele como mártir foi uma das cenas mais trágicas da história do cristianismo. Ele foi colocado roupas sacerdotais, despido com fúria e então colocado na estaca, e lá ele foi queimado vivo. E pedindo perdão a Deus pelos seus pecados e tendo a certeza da salvação. Isso gerou um efeito contrário na Boêmia. Muitos boêmios, a nação praticamente como um todo, se sentiu traída pelo fato de o salvo-conduto e todas as garantias não terem sido respeitadas. E ele acabou sendo sacrificado dessa maneira. Isso gerou um forte espírito antipapal. Um zeloso adepto de Roma, descrevendo o martírio de Hus e de Jerônimo, que morreu logo depois, disse: ambos prepararam-se para o fogo como se fosse a uma festa de casamento. Não soltaram nenhum grito de dor. Ao levantarem-se as chamas, começaram a cantar hinos. Depois de completamente consumido o corpo de Hus, suas cinzas e a terra em que repousavam foram ajuntadas e lançadas no Reno, e assim levadas para além do oceano. Seus perseguidores em vão imaginavam ter desarraigado as verdades que pregara. Dificilmente se dariam conta de que as cinzas daquele dia, levadas para o mar, deveriam ser qual semente espalhada em todos os países da terra. Hus já não mais existia, mas as verdades por que morrera não pereceriam jamais. Sua execução patenteou ao mundo inteiro a pérfida crueldade de Roma. Os inimigos da verdade, sem saber, estavam a adiantar a obra de reforma que em vão procuraram destruir. Depois veio também Jerônimo de Praga e foi convocado pelo mesmo concílio. Ciente de que a morte de Hus havia causado uma reação, a estratégia mudou e a ideia era que Jerônimo finalmente se retratasse. Ele vacilou num momento, mas depois ele se arrependeu de seu vacilo e optou também por morrer. Jerônimo foi o principal discípulo e o mais devotado amigo de John Hus. Jerônimo nasceu em Praga, filho de família de posses, estudou na Universidade de Praga, formando-se em 1398. Em 1402 visitou a Inglaterra e esteve na Universidade de Oxford, onde Wycliffe lecionara. Estudou e copiou algumas obras de John Wycliffe e interessou-se pelo movimento Lollardo, inspirado pelo mesmo Wycliffe no século anterior. Em 1403, ele foi a Jerusalém e em 1405 estudou na Universidade de Paris, onde obteve o grau de mestre. Quando Hus foi convocado a comparecer perante o Concílio de Constança, Jerônimo exortou a que tivesse coragem e firmeza, declarando que, se caísse em algum perigo, ele próprio acudiria em seu auxílio. Ouvindo acerca da prisão do reformador, o fiel discípulo imediatamente se preparou para cumprir a promessa. Sem salvo-conduto e com um único companheiro, partiu para Constança. Ali chegando, convenceu-se de que apenas se havia exposto ao perigo, sem a possibilidade de fazer qualquer coisa para o livramento de Hus.
Aqui nesta casa, número 14 da rua João Hus, morou Jerônimo de Praga, em 1415, para atender à convocação do Concílio de Constança. João Hus foi levado pela última vez perante o concílio e foi dito a ele que ele deveria se retratar, voltar atrás em suas doutrinas. Mas ele preferiu a sorte de Marte. Tomada então a decisão, ele foi trazido para esse local, acompanhado da multidão aqui de Constança, soldados armados, dos bispos, dos padres. Chegado a esse local, pastor, o que aconteceu? Ele foi colocado então na estaca, amarrado ali, e no momento em que o carrasco estava prestes a acender o fogo, ainda foi lhe dada uma última oportunidade de se retratar. E sua resposta foi: retratar-me do quê? Eu não estou convencido de nenhum erro, de nenhuma heresia que eu preguei. Mais do que isso, com alegria estarei disposto a confirmar com o meu próprio sangue as verdades que eu escrevi e preguei durante a minha vida. Quando o fogo começou a subir, as labaredas a atingir o seu corpo, ele começou a cantar um hino que dizia: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Até o momento que sua voz finalmente silenciou. O martírio de João Hus ocorreu em julho de 1415 e cerca de um ano depois, a mesma sorte coube também a Jerônimo de Praga e a inscrição está do outro lado da pedra. Vamos até ali para olhar a inscrição. Jerônimo de Praga foi também trazido a este lugar e a sua sorte foi a mesma do seu amigo João Hus. Ele já estava amarrado na estaca e quando o carrasco foi colocar fogo por trás do seu corpo, ele pediu que viesse para a frente e disse: ponha fogo na minha frente, porque se eu tivesse medo eu não estaria aqui. Quando as labaredas começaram a subir, e começou a cantar um hino que dizia: Senhor, Pai Todo-Poderoso, tem piedade de mim e perdoa os meus pecados. Tu sabes que eu sempre amei a tua verdade. E ele continuou cantando esse hino até que sua voz silenciou e depois da voz ter silenciado, ainda seus lábios continuaram balbuciando as mesmas palavras. Portanto, nesse local foram martirizados dois grandes homens do período da pré-reforma, sendo eles João Hus e também Jerônimo de Praga. O ódio dos líderes da Igreja de Roma contra Hus e Jerônimo foi tão grande que eles não se contentaram apenas em ceifar-lhes a vida na fogueira, mas depois de mortos, as suas cinzas foram trazidas e jogadas aqui no Reno, no intento de acabar completamente com aquilo que eles consideravam heresia. Mas assim como o Reno desemboca aqui no lado de Constança e suas águas se espalham, da mesma maneira, as ideias desses dois pré-reformadores se espalharam pela Europa e atingiram o seu clímax na famosa reforma do 16º século. É maravilhoso ver a dedicação desses dois homens de Deus, homens que estiveram dispostos mesmo a morrer por amor à verdade. Não deveríamos nós hoje imitar esses exemplos em ser fiéis e leais ao ensinamento da Bíblia,
ainda que a nossa vida seja ameaçada, que Deus nos ajude e nos abençoe, para que o mesmo Espírito que havia em Uz e Jerônimo possa também fazer parte da nossa vida cristã. A minha decisão é: após conhecer o exemplo de homens que permaneceram fiéis a Deus e sua palavra, estando mesmo dispostos a morrer pela verdade, tomo hoje a decisão de ser fiel aos ensinamentos da Bíblia e me preparar para a vida eterna. Se esta é a sua decisão, ore comigo agora. Bondoso Deus e Pai, obrigado pelo exemplo de homens extraordinários, como vimos hoje, que estiveram dispostos mesmo a entregar a própria vida para que a Tua palavra e a Tua verdade fossem preservadas. Ajuda-nos a sermos fiéis também a todos os Teus mandamentos e que nós possamos assim estarmos cumprindo com a ordem de Cristo. Isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. O Concílio de Constança, reunido para resolver o problema do cisma papal, quando havia 3 papas candidatos à coroa, nomeou Odo Colonna, que recebeu o nome de Martinho V. 66 anos depois, no mesmo dia em que o Papa Martinho V foi coroado, era batizado na cidadezinha de Eisleben, na Alemanha, um bebê que também receberia o nome do santo, agora Martinho Lutero, o grande reformador da Alemanha. Iremos aprender mais sobre essa extraordinária história em nosso próximo encontro. Que Deus o abençoe e até lá.